Olá pessoal, eu sou a Fran, sou designer e eu tô aqui para te ensinar o design de uma maneira simples, fácil de aplicar na sua vida e no seu negócio. A gente sabe que existem muitos elementos e muitos princípios quando a gente está falando de design. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês os 16 princípios que a gente precisa conhecer para poder aplicar o design de uma maneira correta e muito criativa. O primeiro princípio e um dos mais importantes é a linha. Sim, a linha super simples, mas que a gente consegue ver em diversos lugares. É a linha que vai guiar o seu olho, é a guia que vai dar movimento para o seu projeto, para a sua criação. E tanto faz como que for a linha, se ela for uma linha reta, ondular, zigue-zague, ela vai dar um movimento, ela vai dar uma guia de leitura para o seu projeto, independente se a gente está falando de um projeto de moda, de interiores, de design gráfico, design digital. Vou dar um exemplo para vocês. Uma linha aplicada em relação ao design de interiores. Quando a gente aplica um ripado, pode ser numa sala de jantar, pode ser numa sala de estar, na cabeceira de uma cama. Ripados são apresentações de linhas. Numa roupa, por exemplo, quando a gente está pensando em design de moda, eu tenho uma blusa listrada, por exemplo, um vestido listrado, também são linhas. No web design, por exemplo, se eu tenho linhas que mesmo que eu não consiga ver, ela vai estar guiando a leitura do meu site, do meu jornal, da minha revista, do meu projeto em si. Então isso que é muito legal, a linha ela é super simples, um dos elementos mais importantes e nem sempre ela precisa estar visível. Ela simplesmente está lá e ela vai guiando e dando orientação para o nosso olhar. O segundo ponto, escala. A escala ela é muito importante porque é ela que vai dar o peso do seu projeto, da sua criação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vê pôster de filmes, por exemplo, geralmente a gente tem um personagem na frente e de segundo plano a gente tem outros personagens. Ou, por exemplo, quando a gente tem um vilão e ele fica bem grandão atrás e os vários personagens principais, os mocinhos, na frente. Qual que é a ideia que a gente tem que pensar em relação à escala? O que é importante? O que você quer passar com aquela informação? O que é importante é isso tá maior na frente ou tá maior atrás? Então a escala ela serve para dar esses diferentes pesos no projeto que você está desenvolvendo. E aí é através da escala que a gente consegue ter um foco maior em um ponto B, um ponto C, por exemplo. Então a escala é algo muito importante também que a gente consegue aplicar aí em diferentes pontos do design. O terceiro ponto, e aí esse é um dos pontos maiores que tem, que eu vou gravar vídeo específico sobre isso, na verdade vários vídeos sobre isso, que é a cor. A cor ela vai dar o tom da marca. A cor ela representa uma emoção, ela traz um simbolismo. A cor ela tá presente em muita coisa. E existem passos da cor que a gente precisa aplicar quando a gente está falando em relação à marca. E não importa se é um preto, um branco ou outras cores, ela vai dar um tom para a sua marca. Alinhado à cor, a gente tem o quarto ponto, que é o contraste. Vou trazendo aqui fotos para vocês conseguirem visualizar do que eu tô falando. Então, o contraste, a gente pode estar trabalhando em relação com o preto, que o branco, que é um dos mais comuns, digamos assim, mas se a gente consegue trabalhar o colorido com o contraste, tem resultados maravilhosos também. E por que o contraste vai estar alinhado à cor? Porque a gente vai estar trabalhando aí cores opostas, por exemplo. Então isso que é muito legal da gente pensar. O contraste dá pra gente fazer muitos e muitos projetos. E claro, não só projetos de design gráfico, gente. Vamos pensar aí como que a gente pode aplicar o contraste na moda, interiores, em UI e UX design, por exemplo. Um quinto ponto, transparência. A transparência também é chamada de opacidade, é algo que a gente encontra nos softwares quando a gente está trabalhando em relação à imagem. É muito interessante notar que a transparência, ela pode ser com cor, ela pode ser com forma, com fotografia, com grafismo.
Enfim, muitas e muitas coisas dá pra gente trabalhar a transparência. Pode trazer uma delicadeza para um projeto, por exemplo. Quando a gente está pensando no papel vegetal, para um convite de casamento, ele vai dar aquela delicadeza perfeita que a gente precisa para aquele momento. A transparência na moda, por exemplo, em vestidos de noiva, em lingerie, né, nessa vibe mais romântica, perfeito, é ótimo. Não, mas eu quero a transparência numa vibe mais sombria. Perfeito? Tem a forma completa atrás daquele papel, daquela transparência, e aí você não consegue ter certeza, dá aquela sensação de mistério. Então, cada sentimento que você vai trazendo dá para ser trabalhado de um jeito diferente com a transparência. Isso é muito legal também. Sexto ponto, repetição. É muito importante a gente trabalhar a repetição, a consistência, os padrões. Na moda, por exemplo, a gente pode trabalhar com estampa. Diferentes estampas, mas que representam a mesma linguagem daquele artista, daquele estilista, por exemplo. Na arquitetura, no design de interiores, a repetição ela pode estar em diferentes partes, em diferentes cômodos da casa. Se aquele projeto ele tem a cor rosa como predominante, ele vai ter um tom de rosa aqui na cozinha, um tom de rosa no quarto, no banheiro, para ter a repetição, para entender que aquele cômodo foi feito pela mesma pessoa, é desenvolvido pelo mesmo designer, é a mesma linguagem em todo o projeto. Então a repetição ela é muito importante, porque ela frisa a mensagem que você quer passar. Um outro ponto importante da repetição que a gente consegue ver é quando a gente está falando de embalagens ou a parte do branding em relação à papelaria corporativa, que a gente consegue aí diferentes aplicações. Então a repetição ela é muito importante porque a gente consegue identificar padrões. E quando o designer ele tem uma assinatura e essa assinatura se repete em vários projetos, as pessoas conseguem identificar facilmente que aquele projeto foi feito por designer A, designer B. Sétimo ponto é a hierarquia. A hierarquia está ligada, assim, à escala. Dá pra gente trabalhar a hierarquia com cor, com linha. E é muito legal a gente notar a hierarquia quando a gente está falando de UI design. Quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, por exemplo, existem alguns pontos que são mais importantes do que outros. Existem alguns pontos que eles são primordiais para a gente poder estar navegando dentro daquele design, dentro daquele aplicativo, dentro daquele site, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar a hierarquia com formas, com grafismo, com a escala desses elementos. Então, isso é muito importante a gente notar também. Na parte de UI, ela precisa ser responsiva. Ter uma hierarquia para o celular aqui, para o desktop, para a TV, enfim, para as diferentes telas que a gente estiver aplicando, precisa seguir a mesma hierarquia, o que é importante, o que é mais importante para aquele projeto. Oitavo ponto é o grid. A gente ainda não falou sobre grid, eu não trouxe esse assunto aqui ainda para vocês, mas vou explicar de uma maneira bem básica que vocês vão conseguir entender. O grid é simplesmente uma malha que a gente consegue aplicar as coisas, como se fossem várias réguas. Réguas horizontais e réguas verticais. E para que serve o grid? Para a gente conseguir colocar ali dentro todos os elementos que a gente precisa utilizar de uma maneira alinhada. Mas lembre-se, para a gente quebrar as regras, a gente precisa conhecer as regras. Então tudo bem, você pode ter um grid desalinhado com propósito, mas ele vai estar lá. O grid vai estar lá. É muito legal quando a gente consegue usar o grid num logotipo, por exemplo, mas não quer dizer que a gente precisa ficar preso dentro dele. Ele serve como uma base para a gente seguir, para a gente conseguir deixar os elementos todos alinhados, nas escalas corretas, hierarquia correta. Então o grid ele serve aí como uma malha de régua para a gente poder aplicar os nossos elementos visualmente agradáveis. Nono ponto, nono elemento, nono princípio é o balanço. O balanço é aí a parte da escala e da composição juntos, né? Então não importa se eu tenho uma folha, eu coloco tudo que é importante aqui e deixo aqui livre, não dá. Eu preciso ter um balanço aí do que é importante para ter um equilíbrio dentro do meu design. Então não importa eu colocar tudo numa parede e deixar outra sem nada.
tem que ter um balanço aí. Por que o balanço é importante? Porque diferentes elementos têm diferentes pesos, diferentes formas, então é muito legal a gente conseguir aí balancear o peso de todo aquele projeto. 10º ponto, 10º elemento é o espaço negativo. Existem algumas logos que trazem um espaço negativo lindamente. É quando aquele elemento tá lá, mas ele não tá lá. Muito provavelmente vocês conhecem a marca FedEx. E eles trazem essa parte de transporte, de rapidez. Então, se vocês prestarem atenção, ali no E e no X tem uma seta. O espaço negativo, ele traz uma sensação de ilusão de ótica. E quando a gente consegue trabalhar isso de maneira correta, fica incrível. 11º ponto é a simetria. Ela tá, sim, relacionada aos outros pontos que a gente falou. A hierarquia, ao balanço, à escala. Vocês estão vendo que tá tudo interligado. Então, algo precisa ser simétrico 100% do tempo? Não. Mas é muito agradável aos olhos quando a gente trabalha a simetria. As logos do McDonald's, Target, Starbucks, são todas essas logos, elas são simétricas. Mesmo que algo seja assimétrico, é muito interessante que ele tenha um balanço, que ele trabalhe legal a hierarquia, que ele trabalhe o seu balanço, que ele trabalhe a sua escala de maneira correta. Porque senão, além de ficar tudo bagunçado, vai estar assimétrico, e se não é aquilo que você quer passar com o seu design, com o seu projeto, com a sua arte, não vai estar legal. 12º ponto, textura. A gente consegue ver a textura mais aplicada em relação à moda, em relação a interiores, sim, quando a gente está falando de revestimento, quando a gente está falando de tecido, claro que sim. Mas a gente consegue aplicar também a textura na parte de impressão do design. Por exemplo, quando a gente está falando em impressões em hot stamping, quando a gente está falando em serigrafia, baixo relevo, alto relevo, enfim, diferentes formas de impressão, a gente vai estar aplicando sim uma textura para aquele projeto. Ter uma textura de mármore, ter uma textura de madeira, mesmo que aquilo seja só a impressão, ela vai ter um peso também para sua marca. Quando a gente está falando em relação à textura na parte gráfica, é muito importante a gente lembrar que a textura ela traz um peso muito grande e às vezes, se aplicada incorretamente, ela vai prejudicar a leitura. Então é bom a gente prestar atenção aonde a gente está aplicando as texturas em relação ao design digital, em relação ao design gráfico nas impressões. Porque se você quer uma legibilidade maior, a gente precisa diminuir ou às vezes até nem usar a textura, depende do projeto. O 13º ponto é o enquadramento. Enquadramento ele é super importante, né? A gente criar uma margem aí para os nossos projetos. É algo que vem da fotografia, mas que a gente consegue aplicar e muito nos projetos gráficos. A gente precisa criar uma moldura, um espaço de respiro, para não deixar, por exemplo, todas as palavras grudadinhas ali, aí você vai fazer o corte, pá, metade das palavras vão junto na hora do corte. Então é importante a gente criar uma margem de respiro para que a impressão não fique prejudicada, para que a gente consiga ter aquele espaço em branco como uma forma de suavizar o projeto. 14º ponto, profundidade. A gente consegue ver isso, claro, muito mais em interiores, em moda, que a gente está falando de produtos físicos, mas na parte digital a gente tem aí o 3D. A gente consegue produções incríveis do 3D que trabalham a sombra de forma perfeita. E aí, gente, entra tudo que a gente tá falando, tá? Entre a escala, entre a linha, entre a simetria, entre, assim, todos os tópicos que eu falei aqui, na profundidade também. 15º ponto, movimento. Quando a gente falou do tópico 1, a linha lá no começo, eu falei do movimento também. E é aqui, o movimento ele traz uma fluidez para o seu projeto, para o que você está criando. E algo que é muito legal a gente pensar é que nem sempre algo precisa estar em movimento para ter a sensação de movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está falando de stop motion, são fotos, simplesmente fotos que estão ali paradas, estáticas. E aí, quando a gente coloca elas juntas, coloca uma gravação, tem uma edição ali por cima, a gente consegue ver aquilo que estava estático em movimento.
Quando a gente está trabalhando a transparência, a gente consegue ver quando a gente coloca um elemento em cima do outro, cria um movimento. Então não é porque algo está estático que ele vai estar realmente parado o tempo inteiro. Não, existe ali um movimento. E isso é muito importante quando você cria essa linguagem para os seus projetos. E por último, mas não menos importante, é a tipografia. A tipografia junto com a cor, eu vou fazer um vídeo completo para vocês só sobre esses dois tópicos, porque são elementos que precisam de um tempo maior aí pra gente poder estar explicando. Mas a tipografia, ela representa tudo o que a gente falou. A gente pode criar projetos específicos só com tipografia. Ela vai ter um movimento, ela vai estar representando a linha, a cor, a gente vai estar trabalhando a escala, a simetria, a repetição. Ai, tem tantas coisas que a gente consegue trabalhar com a tipografia. E basicamente ela é a base do design. Então a gente pode trabalhar com serifa, sem serifa, que é algo que eu vou explicar mais pra frente pra vocês, mas a tipografia sim é um dos elementos que a gente tem que prestar atenção quando a gente está fazendo um projeto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha sugestão para vocês conseguirem praticar e conseguir visualizar tudo isso é: pratica. Pega uma folha, pega uma tela, pega, sei lá, um tablet, um iPad, o que vocês tiverem aí e pratica. Pratica na mão, pratica digitalmente para vocês conseguirem trabalhar todos esses elementos. Não quer dizer que um projeto você precisa usar todos esses elementos, não. Mas esses elementos têm que estar na ponta da língua de um designer, porque em cada projeto a gente pode usar de uma maneira diferente. Algo pode inspirar outra coisa. Lembra do brainstorming, que a gente fala sobre isso, que uma coisa inspira a outra, que faz conexão com outra. E aqui é a mesma coisa. A repetição, a simetria, a hierarquia, a profundidade, a linha, a escala, a cor, tá tudo relacionado. E se a gente sabe como aplicar essas coisas e saber aplicar isso de maneiras diferentes, a nossa criatividade vai aí, ó, ter asas e asas e asas para voar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like para saber que você gostou desse vídeo. Deixe nos comentários sugestões de próximos vídeos, se vocês querem que eu fale sobre algum tópico específico, se vocês querem que eu traga outros exemplos para vocês. Compartilha com seus amigos, com quem está estudando, com quem quer estudar, quer aprender sobre tudo isso. E assim eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!